Olá a todos, eu me chamo Cássia Brena, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Estou aqui hoje para apresentar, junto com os meus demais colegas, o nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado como A abordagem Montessori na educação de crianças neurodivergentes, caminhos para a autonomia e inclusão escolar. Este trabalho busca compreender como a metodologia montessoriana pode contribuir para o desenvolvimento de crianças neurodivergentes, promovendo sua autonomia e inclusão na educação infantil. O tema surgiu do interesse em aprofundar a discussão sobre práticas pedagógicas que respeitam as particularidades de cada criança e que favorecem a inclusão real dentro das escolas. O trabalho foi desenvolvido por alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia da Univesp, sob a orientação da professora Rosine Lima Silva. Foi elaborado nos polos de Bertioga, Santos e São Paulo e tem como base uma revisão bibliográfica sobre o uso do método Montessori no contexto da inclusão de crianças neurodivergentes na educação infantil. O problema que orientou nossa pesquisa foi de que forma o método Montessori pode contribuir para o desenvolvimento e a inclusão escolar de crianças neurodivergentes, especialmente aquelas com transtorno do espectro autista. Mesmo com os avanços nas políticas públicas de inclusão, as escolas ainda enfrentam dificuldades em adaptar práticas e ambientes às necessidades dessas crianças. Por isso, investigamos se o método criado por Maria Montessori poderia oferecer caminhos práticos para uma educação mais inclusiva e centrada na autonomia do aluno. Olá, meu nome é Nadine e eu vou falar sobre o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral foi compreender como o método Montessori pode contribuir para o desenvolvimento de crianças neurodivergentes, especialmente com TEA na educação infantil. Os objetivos específicos foram destacar a importância da educação inclusiva na primeira infância, analisar as adaptações pedagógicas e ambientais dentro da perspectiva montessoriana e compreender como um ambiente preparado e a autonomia favorece o desenvolvimento integral e a inclusão escolar. Olá, eu sou a Maria Luísa, estudante de Pedagogia do Polo de Bertioga. A hipótese do estudo do nosso trabalho é que a aplicação dos princípios montessorianos, como um ambiente preparado, a liberdade com responsabilidade e o uso de materiais sensoriais contribui significativamente para o desenvolvimento motor, cognitivo e social das crianças neurodivergentes. De acordo com o estudo, acredita-se que, ao respeitar o ritmo de cada aluno, a pedagogia montessoriana ela fortalece a autonomia, a concentração e a autorregulação emocional, resultando assim uma aprendizagem mais significativa e inclusiva. A metodologia da nossa pesquisa ela teve uma abordagem qualitativa e bibliográfica e com caráter exploratório. Então foram realizadas pesquisas, buscas na rede Scopus, nas bases Scopus e no Google Acadêmico, com um recorte temporal entre 2020 e 2025, utilizando os descritores Montessori, neurodivergentes, autonomia e inclusão escolar. Foram localizados 28 artigos, dos quais 11 foram selecionados por tratarem diretamente da aplicação do método Montessori em contexto da inclusão e neurodiversidade. Aí, após a leitura e fichamento, nós realizamos uma análise comparativa, buscando identificar as principais contribuições e limitações relatadas nas pesquisas.
eu vou apresentar os principais resultados e a discussão da nossa pesquisa, que analisou como a metodologia Montessori contribui para a autonomia e a inclusão de crianças neurodivergentes. Nós realizamos um total de 28 estudos e, após análise, nós selecionamos 11 artigos que tratavam diretamente da abordagem, né, da aplicação de Montessori com crianças neurodivergentes. De forma geral, os estudos apontaram resultados positivos em áreas motoras, cognitivas e adaptativas, especialmente em crianças com deficiência intelectual e autismo. Isso reforça o potencial do método Montessori como alternativa do ensino tradicional. Contudo, ainda enfrentamos algumas limitações. Poucos estudos, amostras pequenas, uma diversidade limitada e exige ainda mais pesquisas que consolidem as evidências, né? As pesquisas, ressaltam que as contribuições de Maria Montessori para a neurodiversidade, não é recente. Desde o final do século XIX, ela questionava o modelo clínico que tratava as crianças neurodivergentes como crianças incapazes. Maria Montessori, nesse contexto, defendia uma educação com dignidade, com autonomia e respeito, às potencialidades individuais de cada criança, o que na época era muito visionário. E essa perspectiva histórica, inspira até hoje nas práticas inclusivas, e nas metodologias ativas. Os estudos atuais reforçam que as crianças com TEA aprendem melhor em ritmos individuais, com materiais sensoriais, manipulativos, com uma mediação respeitosa, que estimule a autonomia e avaliações contínuas, e flexíveis. Ou seja, exatamente os pilares montessorianos. Ambiente preparado, liberdade com responsabilidade, protagonismo infantil. E como Maria Montessori dizia, é o ambiente rico e adequado que alimenta a mente da criança e permite o seu desenvolvimento integral. Houve alguns estudos, algumas evidências empíricas. Em um primeiro estudo que nós encontramos, são com crianças com deficiência intelectual leve, onde no final houve melhoras motoras perceptivas utilizando o método Montessori, similar ao método de ensino tradicional. Nossos estudos, nós encontramos evidências empíricas. Um desses artigos abordava a criança com deficiência intelectual leve, onde foi encontrado melhoras motoras e perceptivas, utilizando o método Montessori. Em outro estudo, abordou crianças com autismo e síndrome de Down, e também houve ganhos motores significativos utilizando o método Montessori. Em outros estudos, eles já focaram mais na parte sensorial, crianças com deficiência intelectual apresentaram avanços cognitivos, de comunicação, de autocuidado. Inclusive, teve uma escola brasileira que eles forneceram materiais sensoriais inspirados no método Montessori. E no final houve o desenvolvimento motor, cognitivo e de aprendizagem bem significativo. Outro estudo abordou o método fônico, utilizado no método Montessori, que no método fônico nós não apresentamos as letras como a letra A, B, C, nós apresentamos pelo som. Então a letra não é B, a letra tem o som de B. Então, esse método, de acordo com esse artigo, o método fônico mostrou muitos benefícios com crianças com TEA na fase de alfabetização. Apesar desses bons resultados,
ainda exige um pouco mais de rigor, né, nos estudos sobre Maria Montessori e os neurodivergentes. Há também uma falta de padronização metodológica, né? Um pouco de conhecimento, né, institucional e um limitado apoio estatal. Tem pouca quantidade no contexto brasileiro, né? Pouca quantidade de pesquisa no contexto brasileiro. E há autores que citaram que o uso comercial de Montessori, ela faz com que muitas vezes o nome se perca, né? Não siga realmente o método e só use como um método de venda. Além disso, Montessori e a BNCC, né, elas convergem, né, em pontos fundamentais, que é a centralidade da criança, o protagonismo, a autonomia. E para futuras pesquisas, nós recomendamos uma amostra maior e mais diversa quando for fazer estudos com crianças neurodivergentes e o método Montessori. Equilíbrio de gênero, descrição clara de como foi feito, os procedimentos, como foi feita a pesquisa, e comparar, né, o método com outras metodologias, com outros contextos, porque somente assim nós podemos ampliar a base científica sobre os benefícios do método Montessori para crianças neurodivergentes. A partir da análise dos resultados, conclui-se que o método Montessori representa uma alternativa pedagógica eficaz e humanizada para a inclusão de crianças neurodivergentes. Princípios da pedagogia montessoriana: autonomia, liberdade com responsabilidade, respeito ao ritmo individual e ambiente preparado demonstram potencial para transformar a prática educativa e promover o desenvolvimento integral dos alunos. Contudo, o estudo também aponta a necessidade de formação docente específica e de adequação dos espaços escolares, para que os fundamentos do método sejam aplicados de forma coerente com a sua filosofia original. Conclui-se que a pedagogia Montessori, mais do que um método, é uma forma de enxergar a criança como um sujeito ativo, capaz de aprender e se desenvolver plenamente quando respeitada em sua individualidade.